Olá, jovem! Desejo que vocês estejam bem. Voltei para te ajudar com redação e hoje, indo direto ao assunto, nós vamos falar sobre colocação pronominal. Sim, se você não lembra nem o que é pronome, você parece como que vai lembrar da colocação pronominal? Mas calma, eu vou te ajudar. Cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para quem vem da escola pública ou a redação para você que ouve esses nomes técnicos, colocação pronominal, e começa a se tremer. E não se dá conta que você já usa a colocação pronominal, que você conhece os pronomes, porque você é falante nativo da língua portuguesa. Então, calma, eu vou te ajudar. Mas antes, inscreva-se. Inscreva-se porque a sua inscrição ajuda esse canal pequenino a alcançar mais pessoas. A ideia aqui é a gente ajudar as pessoas com redação. Se você faz a sua inscrição aqui, esse robozão aqui que é o YouTube entende que é importante para você. Sendo importante para você, vai ser importante para várias outras pessoas. Beleza? Sim. Pronto. Na prática, o que a gente vai aprender hoje? Primeiro, vamos olhar aqui para os pronomes. Vamos lembrar que nós temos pronomes. O que é pronome? Principalmente o pronome do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. Por quê? O eu, tu, ele, nós, vós, eles, você aprende logo lá no ensino fundamental 1. Quando você começa a aprender a conjugar verbos, você aprende o pronome pessoal do caso reto, ou os pronomes pessoais aí, tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente já sabe que algumas regiões do Brasil usam o tu, porém o você, ele é mais usado, é mais padrão, é mais difundido, inclusive tá substituindo o tu. Tanto é que se você pegar as regiões que usam o tu, nem sempre ela usa a conjugação verbal do tu. Você pode ver que alguém pergunta pra você assim, ó, tu vai pra festa hoje? Mas em geral ela não fala tu vais para a festa hoje, não é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Algumas regiões ainda mantêm essa concordância verbal bem feita, né, ou bem próxima ao padrão. Outras já fazem uma mistura ou estão substituindo pelo você. Mas o papo aqui, eu até destaquei em vermelho, o eu e o nós ou barra a gente é a mesma situação, está substituindo o nós, mas eu quero te destacar o seguinte, não vá usar esses pronomes, nem os pronomes pessoal do caso reto aqui, eu e nós, nem pessoal do caso oblíquo, me, mim ou nos, nós. Por quê? Olha só, acontece muito na redação de alguns alunos de colocar uma terminação verbal do tipo assim, ó. Com isso, percebemos que, ou devemos agir. Não é percebemos nem devemos, porque ambos fazem parte da primeira pessoa do plural. Qual é o sujeito de percebemos e de devemos? É nós, e você não pode colocar você, não pode colocar primeira pessoa na escrita da sua redação. Tendo feito essa pequenina lembrança aqui nesses minutos iniciais, eu vou voltar para cá, porque a colocação pronominal, o assunto da nossa aula de hoje, nós vamos ver já na prática em algumas redações nota 1000 aqui, você tem que ter cuidado porque o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ele não pode ocorrer após o verbo. Lembra quando você cresceu e quando era criança e falava assim, ah, eu vi ela na rua, eu vi ele na rua? Não. E a pessoa falava, não, vi ela, é uma rua pequenininha, você não viu ela, você a viu. Por quê? Porque se ela não pode ir vir depois do verbo, pela norma padrão. Na escrita, segue essa norma padrão. Você não pode colocar o eu, ou ele, ou ela, ou a gente, ou nós, depois do verbo. Você tem que colocar ele de maneira oblíqua. E o que é o oblíquo? O oblíquo é essa forma que você, como falante da língua portuguesa, já conhece, mas usa muito pouco. Quando a gente fala assim, ó, eu vi ela, que a pessoa fala tá errado, não. Eu a vi, não é? Eu vi ele, não. Eu o vi. Agora, trazendo aqui para a redação, esse se é que vai acabar fazendo a referência desse pronome pessoal do caso reto. O se é o pronome pessoal do caso oblíquo, que vai nos ajudar a escrever melhor as redações. Porque, olha só, na prática, olha essa redação aí, ó. Uma das referências, quando o assunto é democracia, é a antiga cidade grega, tal. Essa redação a gente não precisa ler ela, olha só, ler ela inteira, tá vendo? Na fala, a gente usa a colocação pronominal
do pronome pessoal do caso reto, no caso aqui o ela, depois do verbo. Na fala acontece, na escrita não pode. Na escrita não pode ser antes de eu ler ela, ou a gente não precisa ler ela, na escrita deveria ser a gente não precisa lê-la, entendeu? E aqui, olha só como vem o uso do pronome oblíquo se. A partir aqui dessa linha 6, olha só, assim torna-se... Olha aqui, ó, torna-se imprescindível discutir essa situação. Tá vendo que ela não colocou assim, ela se torna, ou assim, torna ela imprescindível? Ele precisou colocar o se para poder dar coesão, dar coerência. E o uso da colocação pronominal, o domínio da colocação pronominal, diz respeito a isso. Mais à frente a gente vai ter aqui o seguinte também, ó. Dessa forma, evidencia-se. Tá entendendo? Você não pode escrever dessa forma, se evidencia a problemática. Assim, se torna imprescindível. É isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. A colocação pronominal deve ocorrer por padrão depois do verbo. Porém, nós temos algumas exceções, como, por exemplo, os advérbios de negação, eles puxam essa colocação pronominal padrão, que está depois do verbo, como assim, torna-se imprescindível. Quando você tem um advérbio de negação, como nem, nunca, jamais, você puxa esse pronome para a frente do verbo. Coisas do tipo assim, não se torna imprescindível, não se torna possível, entendeu? O não, ele puxa esse se para a frente do verbo. Sabia não? No caso, você não poderia escrever assim, não torna-se possível. Por quê? Porque a gramática diz que esses advérbios de negação puxam para a frente do verbo esse pronome que, por gramática, por padrão, ele vai depois do verbo. Tranquilo? Vamos olhar outro exemplo aqui, ó. Então, além dessa forma, evidencia-se, a gente tem, né? Vamos ver se tem outros aqui que nos ajudam a entender a colocação pronominal. Aqui, ó. Dessa maneira, verifica-se. Tá vendo? Então, não tenha medo de usar. Tudo bem que ela usou só uma vez em cada parágrafo até agora. E esse é um equilíbrio, vamos dizer assim, tá? Então, esse fato de você usar o se como pronome oblíquo do ele ou ela, tá bom? O se como pronome oblíquo do ele ou ela, você vai estar escrevendo dentro da norma padrão, principalmente o que pede a colocação pronominal. Colocação pronominal, então, é onde você vai colocar o pronome para poder estar mais próximo da norma padrão. Lembrar que a norma padrão é cobrado pela competência 1. A competência 1 basicamente é domínio de gramática. Tá me entendendo, jovem? Você tá me acompanhando? Se você estiver me acompanhando, eu vou te convidar agora, então, a conhecer o método Redação 4 Passos. É lógico, o meu método de redação. Então, se você consegue me entender aqui nessas minhas explicações sobre gramática, sobre como melhorar o seu texto dissertativo argumentativo, eu te convido a conhecer o meu site de correção, o meu site de ensino de redação. Aqui tem um vídeo explicando melhor o que ele é, tem aqui o passo a passo do que você vai fazer, tem algumas perguntas, tem aqui a ancoragem de preço. Você vai ver que se eu fosse cobrar por tudo, ele seria em torno de R$900, porém ele tá com mais de 90% de desconto. Você clicar aqui, você vai ver o preço. Ele ainda leva bônus, podcast, mapa mental, roteiro de escrita, e-book, que tá sendo vendido separadamente para quem quiser fazer um teste, conhecer só a parte escrita do método, tá? E aqui o meu convite é para você também, de repente, conhecer. Tem uma garantia de 7 dias. Se você adquirir e ver que em 7 dias o valor que você investiu não é compatível à quantidade de conteúdo que eu te entrego dentro do método, tem mais de 60 aulas. Aqui tá escrito 30, mas já tem mais de 60 aulas lá disponíveis para você apreciar e estudar a redação, tá bom? Tem também aqui umas dúvidas frequentes, geralmente para você vir aqui e tirar suas dúvidas, e é uma compra totalmente segura porque é no maior marketplace do Brasil e você não vai correr nenhum risco ao adquirir o seu método Redação 4 Passos. Então eu te convido a acessar o link que tá aqui embaixo, beleza? Vamos voltar aqui para olhar outros exemplos de redação que fazem um uso adequado da colocação pronominal. Olha só, a gente tem esse exemplo aqui em que a pessoa, a pessoa que escreveu essa redação, ela conseguiu fazer uso da seguinte forma. Nessa redação a gente acaba encontrando aqui no D2, já no
segundo parágrafo de desenvolvimento a mesma forma. Isso acontece porque desde o século XX, com a implementação de um formato tradicionalista de ensino pelo ex-presidente Vargas, que cristalizou-se, olha aqui, cristalizou-se de novo a forma de colocação pronominal padrão depois do verbo, tá? Então tem que ter essa atenção. Você não pode cometer o erro de começar um período com o pronome oblíquo. Na prática eu estou dizendo, você não pode começar um período dizendo se cristaliza, se espera, se precisa. Não, precisa-se, espera-se, cristaliza-se. Essa é a ideia que a gente precisa levar em consideração quando estiver estudando ou estiver produzindo a sua redação nota 1000, tá bom? Olha aqui outros exemplos, e esse aqui eu quero destacar pelo seguinte, ó, aqui na linha 3, quando ele diz, ó, mesmo décadas após a pintura ter sido feita, como se pode notar? Olha o se vindo antes do verbo. Só que logo depois vai ter aqui, ó, na linha 7, ó, com efeito, nota-se. Então, vai ter momento que a colocação pronominal vai precisar vir na frente do verbo, como nesse caso, como se pode notar. Você não pode escrever como pode se notar. Não é a melhor forma, tá? Então vai ter momento em que a colocação pronominal, principalmente no início de período, então ó, o período ele tá aqui, iniciando aqui, ó, com efeito. No início de período, o ideal é você adotar a regra padrão, que é colocação pronominal depois do verbo. Já quando você está no meio ou no final do período, essa regra fica mais flexível, mas principalmente se você levar em consideração o que antecede o verbo. Se o que está antecedendo o verbo for uma conjunção, aqui no caso é uma conjunção comparativa, que é o como, né? Como se pode notar, então a conjunção às vezes vai puxar também para frente do verbo essa colocação pronominal. Tá sacando, jovem? Colocação pronominal é uma prática. Você não vai tirar da cartola a sua colocação pronominal. Vai ser o bom senso e a prática que vai te trazer as melhores formas de usar a colocação pronominal dentro da sua redação. Sacou? É, tá bom. Então, chegando aqui ao final do vídeo, vamos repassar o que a gente aprendeu. Os pronomes oblíquos, eles não podem iniciar períodos. O se, o nos, o vós, né? Eu não vou nem falar do nos, porque na redação você não vai usar. Então pensando no se, principalmente no se e no lhe, porque o lhe, por exemplo, o lhe ele tá aqui, ó. O lhe ele tá aqui. O lhe significa a ele ou a ela, tá? Para ele ou para ela. E aí o lhe também, você não pode começar períodos usando o lhe. Então, lhe ajudaram a tal. Não, ajudaram-lhe. Então, ajudaram a ele, e não a ele ajudaram. O lhe significa a ele ou a ela. Você não pode começar períodos também usando o lhe. Ou seja, pronome oblíquo não começa período. Pronome pessoal do caso reto não pode vir depois do verbo. Se ele vir depois do verbo, ele tem que vir com uma preposição, isso aí é assunto de outra aula, tá bom? Mas o que eu quero que você guarde hoje na memória é, colocação pronominal, você precisa ter cuidado. Qual é a forma que nessa situação em que eu estou usando o verbo e o pronome oblíquo pede? Qual é a forma que essa situação pede? Pede que o pronome oblíquo venha antes do verbo? Pede que venha depois do verbo? Então você precisa ter atenção com isso, beleza? Com essas dicas, teve um vídeo aqui que eu trouxe sobre 15 fatos que levam a pessoa a chegar à redação nota 1000, tá certo? E aqui, nesse outro vídeo, eu comecei a mostrar como na prática, então peguei 3 exemplos, ou 2 exemplos, na verdade, de redação nota 1000 e mostrei na prática, no texto, como que a introdução nota 1000 ela acontece, quais são os elementos entregues na redação nota 1000, tá? E comecei essa série, também já tem sobre o desenvolvimento, já tem sobre a conclusão, é só você procurar aqui no canal, beleza? Com isso, eu faço o quê? Eu agradeço pela sua atenção e até breve!